A minha função aqui vai ser, antes de apresentar os colegas que vão colaborar nesta primeira sessão, introduzir algumas informações e algumas opiniões sobre a pneumónica, 1918-1919. Em 1918, quando a Grande Guerra estava a 7 meses do armistício, uma estirpe severa da gripe atacou o mundo inteiro, infectando cidades, vilas, aldeias e os mais remotos lugares do globo. A pandemia da gripe pneumónica foi a mais grave e mortífera da história da humanidade. Nesse ano matou mais gente que um século de peste negra ou que os 8 milhões de mortos da Primeira Guerra Mundial entre 14 e 18. A gripe pneumónica, como toda a gente sabe, foi uma doença viral, manifestou-se por vagas e sofreu o vírus frequentes mutações. A morte provocada pelo vírus podia ser rápida, com uma pneumonia viral violenta, ou sobreviver mais lentamente, retirando gradualmente as defesas ao organismo, permitindo a invasão dos pulmões pelas bactérias e causando uma pneumonia bacterial. Ao contrário de outros vírus, estes não exigiam um contacto próximo ou íntimo com o portador. Bastava inalar o mesmo ar e as partículas infectadas em suspensão provenientes da tosse ou dos espirros, como escrevia o Dr. Ricardo Jorge, Diretor-Geral de Saúde desde 1906, como ele escrevia nesse verão de 1918, logo no início da epidemia, dizia que, e cito, a contagiosidade da influenza, como na altura se chamou a gripe, a contagiosidade da influenza é a máxima conhecida. Contágio direto interhumano e tão forte e subtil que confere à infecção a sua característica de altíssima epidemicidade por nenhuma sequer aproximada. O isolamento, a arma comum, falece perante o ímpeto do vírus, de um vírus que quase instantaneamente se derrama por uma cidade inteira, salta por cima de todas as barreiras. Escrevia Ricardo Jorge em junho de 1918. Não parece haver consenso entre os especialistas, que eu não sou, acerca do número total de mortos provocado pela pandemia. Até porque a maioria dos países da época, 18, 19, não possuíam uma infraestrutura estatística credível e porque se presume que muitas mortes terão sido erradamente diagnosticadas. Mas os números calculados são, apesar de tudo, impressionantes. Para uma população mundial, nessa altura calculada em 2 bilhões de criaturas, as vítimas mortais da pneumónica calculam-se numa estimativa conservadora bem acima dos 20 milhões de pessoas, mas os estudos epidemiológicos mais recentes apontam para um mínimo de 50 milhões de mortes, possivelmente próximo dos 100 milhões de vítimas. O que, a confirmar-se, significaria que teria-se comido 5% da população mundial de jovens adultos, pois mais de 50% das vítimas mortais eram homens e mulheres com idade compreendida entre os 20 e os 30 anos. O vírus poupou relativamente, aqui em Portugal nem tanto, mas poupou as crianças e os idosos. O certo é que a pneumonia matou mais do que qualquer doença até aí conhecida na história da humanidade. Também divergem os historiadores sobre a origem da pneumónica. Uns colocam-na na China ou no Sudeste Asiático, outros nas instalações militares dos Estados Unidos no Arkansas, de onde teria vindo para o porto de Brest, em França,
com as tropas norte-americanas que vêm combater na Grande Guerra na Europa. De qualquer forma, Brest, Porto de Brest, terá sido o rastigo da gripe em solo europeu. A literatura costuma referir 3 vagas da epidemia, designadamente em Portugal. A primeira inicia-se em abril de 1918, a partir de Brest, atinge o exército francês e no final do mês chega a Paris, várias cidades italianas, bem como ao exército britânico. O segundo surto é da explosão em grande força da epidemia, em maio de 18. Só nesse mês entram nos hospitais militares britânicos cerca de 36.500 combatentes com a influenza, e a ofensiva alemã, a pseudo-ofensiva alemã da primavera, vai explicitamente ressentir-se das baixas médicas causadas pela influência. É nesse mês que a pneumónica chega à Espanha, a Portugal, à Grécia e irrompe na China, na Índia. Em junho e julho atinge a Grã-Bretanha, a Alemanha, a Dinamarca, a Noruega. Em agosto invade a Holanda e a Suécia, e em setembro está na Argélia, na Tunísia, no Egito, na Austrália, na Nova Zelândia. Em novembro de 1918, a pneumónica já era à volta ao mundo e parecia estar a retroceder. Mas a pneumónica, a pandemia ainda não passara. Em dezembro desse ano, o vírus, cuja estirpe já sofrera uma mutação, desencadeia um terceiro surto que varre novamente o globo, mas agora com efeitos menos letais. Ao longo de 1919 e até 1920, o vírus continua a manifestar-se em vários países intermitentemente. O Presidente dos Estados Unidos adoeceu com a pneumónica durante a Conferência de Versailles, a Conferência da Paz, em 1919. Não existe uma base, não existe uma base estatística oficial no nosso país, não existia uma que permitisse calcular o índice global da mortalidade provocada pela pneumónica. É certo, como disse há pouco, que aqui em Portugal se chamou também a ela gripe espanhola. Iria constituir um flagelo epidemiológico até hoje sem precedentes na história de Portugal e do resto do mundo. Os antibióticos eram uma realidade ainda longínqua, não se conheciam práticas imunizantes, a cura não existia e a resposta à infecção dependia da sorte e, em muitos casos, da resistência orgânica, naturalmente condicionada pela dieta alimentar, as condições de higiene e salubridade em que as populações viviam. Portugal era um país com um elevado índice de pobreza, baixos salários, subalimentação, habitação degradada, tanto nas zonas urbanas pobres como nas zonas rurais, onde não eram zonas rurais onde eram quase inexistentes estruturas de saúde pública e de assistência médica. Tudo isto agravado pelos terríveis efeitos sociais da participação na guerra, sobretudo após 1917. O Dr. Ricardo Jorge, Diretor-Geral de Saúde, que vai enfrentar a epidemia, um homem controverso, mas de grande coragem e firmeza na gestão do pouco que havia de saúde pública no país para enfrentar a epidemia, anotará que só em Lisboa, durante 9 semanas do ano de 1918, se registaram 9.000 óbitos, o triplo do que em períodos análogos anteriores normalmente se verificava. Os estudos mais recentes de João Prado calcularam para o período mais mortífero da gripe, entre junho e novembro de 1918, um total
de 60.474 mortos em Portugal. O concelho de Benavente terá sido o mais atingido, 7% de mortalidade bruta. E cidades como Covilhã, 2,3%, Leiria, 4,4%, dos mais flagelados. Lisboa, no entanto, provavelmente bate o recorde. O Conselho de Lisboa tinha nessa altura, 1920, tinha em 20, no censo de 20, portanto, 933 mil habitantes, teria à volta de 900 mil habitantes, registrou no referido período, que eu há pouco citei, de 1918, no fundo no verão de 1918, até ao princípio, até ao outono, registrou 38.581 óbitos, ou seja, 50% do total. Óbitos por pneumónica foi mais de 4% da população. Ainda segundo os estudos de Frade, as faixas etárias mais atingidas foram as crianças, até aos 23 meses, e os jovens adultos, dos 20 aos 39 anos. A pneumónica terá morto muito mais gente em Portugal do que a Grande Guerra nas 3 frentes em que a tropa portuguesa esteve envolvida. Nas Flandres, em Angola e em Moçambique. Em Espanha, país neutral na guerra, em que a imprensa não tinha as restrições da censura que aqui havia, a informação era mais corrente sobre a evolução da influenza. O próprio rei Afonso XIII foi atingido por ela. É de Espanha que parece que a gripe terá entrado em Portugal em fins de maio de 18, início de junho desse mesmo ano, trazida por trabalhadores rurais que labutavam no país vizinho. Em fins de junho a pneumónica já se espalhara pelo país inteiro. Num país em guerra, em pleno verão, os veículos de contágio foram as deslocações militares, as migrações populacionais, quer agrícolas, quer balneares, e as ligações navais para o teatro de guerra. Foi, segundo Ricardo Jorge, o primeiro surto da pneumónica entre nós. Na capital, a Cruz Vermelha fica responsável pelo transporte dos doentes e os hospitais de Santa Marta, Estefânia, São José e Rego criam zonas de isolamento. As 500 camas do Rego mostraram-se absolutamente insuficientes para o número de doentes que as procuravam. E por isso o Governo, numa primeira fase, reabre o Hospital de Arroios, que nessa altura estava encerrado para obras, parece que ficou assim muitos anos depois disso. Eu diria que em Portugal inicialmente não há uma consciência clara do caráter pandémico da gripe. Em junho e julho de 18, fosse porque a censura quisesse evitar o alarmismo, fosse porque a doença era ainda encarada como algo de pouca gravidade, a imprensa dá mais importância ao tifo que graça no Porto do que propriamente à pneumónica. Salvo na ilustração portuguesa, nos jornais de medicina, a medicina contemporânea, onde Ricardo Jorge e outros médicos discutem a contagiosidade máxima da influenza e o Diretor-Geral de Saúde, alarmado, prodigaliza conselhos como verão profilático-moralizantes. Dizia o Dr. Ricardo Jorge: acabar com os cumprimentos de uso, apertos de mão e ósculos de cerimónia, gestos que repugnam à higiene e até à cultura, restos como são do passado selvagem. As reverências chegam, bem mais inocentes do que os toques suspeitos do próximo, e logo coisas tão polutas como beiços e dedos, dizia o Dr. Ricardo Jorge. Em agosto explode terrivelmente
o segundo surto da pneumónica, com início em Vila Nova de Gaia e que depois se espalha a todo o norte e ao Alentejo por aí abaixo. Em setembro ataca furiosamente peço desculpa, o Algarve, o litoral centro e sul, e chega à Madeira e aos Açores. Ricardo Jorge tem de vencer gravíssimas dificuldades, de várias ordem, para dar combate à epidemia. Em Portugal faltam médicos, os poucos que há estão, em boa parte, mobilizados nas frentes de combate. As dificuldades burocráticas para a obtenção de recursos são infindáveis e, entretanto, a epidemia galga e os pobres são os que mais sofrem. Estou a dar uma citação da época. As instalações hospitalares disponíveis não chegam para albergar os milhares de doentes que a elas ocorrem. Falta a carne, falta o pão, falta o leite, os preços dispararam com a inflação de guerra, como se a pneumónica não bastasse, graça ao tifo no Porto e pouco depois a varíola em Lisboa. Em outubro, enquanto a Espanha encerra a fronteira, o governo de Sidónio Pais decreta o adiamento do início do ano letivo, proíbe as feiras e romarias, limita o horário das farmácias e, apertado entre a pneumónica e a conspiração republicana em marcha contra o sidonismo, proíbe as manifestações comemorativas do 5 de outubro. Em Lisboa, parecia viver-se em estado de sítio. Às centenas de prisões ordenadas contra os revolucionários republicanos antisidonistas, soma-se o desastre social da epidemia. Lojas fechadas com todos os empregados doentes, esquadras e postos de correios quase sem funcionários, milhares de pessoas enfermas vindas da capital e dos arredores, procurando desesperadamente os hospitais apinhados. Em certos bairros depositam-se os corpos dos defuntos à porta para serem apanhados pelas carretas que recolhem os cadáveres para levar para os cemitérios. A Direção-Geral de Segurança ordena a requisição de edifícios públicos para acolher os doentes. Requisita-se o convento das Terinas, já na altura do Ministério da Guerra, onde se instalam 4 enfermarias com 300 camas. Requisita-se um Liceu Camões, onde em apenas 3 dias se criam condições para instalar 500 camas, no ginásio do Liceu, e nas salas de aulas do primeiro andar as enfermarias para homens e as de mulheres no piso térreo e no primeiro andar da ala sul. Entretanto, no cemitério da Zambuja já não havia espaço para enterrar mais ninguém. Só num desses dias de outubro na capital fizeram-se 250 enterros. Em novembro de 1918 as coisas começam a abrandar. É levantada a interdição das feiras e romarias e reabrem algumas escolas, apesar de em Lisboa a pneumónica graçar forte, agora nas cadeias do Aljube, do Limoeiro ou das Mónicas. E em meados desse mês, novembro, desencadeia-se ainda o terceiro surto gripal, mas mais circunscrito à capital e arredores, e coincidente com a vaga da varíola. A fase pior da epidemia, no entanto, terminaria aqui, ainda que surtos episódicos se manifestem ainda em 1919. Como relatará em 1920 o médico Lobo Alves, da direção dos Hospitais Civis de Lisboa, um quadro geral de miséria, de necessidade e fome foi o que a epidemia encontrou e desenvolveu na cidade de Lisboa, do mesmo modo como tinha vindo desenrolando pelo país inteiro.
apesar de ser uma doença viral com frequentes mutações e, portanto, muito difícil de suster em quaisquer condições, a pneumónica vieram evidenciar dramaticamente as condições de vida da maioria dos portugueses na época, tanto nas zonas populares urbanas como no mundo rural, onde escasseavam os recursos médicos e, sobretudo, lembrem-se, nas zonas rurais, onde o sistema de transportes e comunicações tornava muitíssimo mais difícil o acesso aos centros onde podia haver alguma assistência. E, presumivelmente, teriam sido atingidos mais facilmente os organismos mais debilitados pela fome, pela insalubridade, pelas condições de habitação e pelo acesso à própria informação médica indispensável para as pessoas saberem o que faziam. Não há televisão, não há rádio, nos meios rurais não há jornais, e o próprio acesso físico aos centros hospitalares onde se providencia alguma assistência. Nas grandes epidemias cumpriu-se a regra do costume. Os pobres tendiam sempre a pagar o preço mais alto. Obrigado.